Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar de um novo mercado para os produtos do agro do nosso país. Você vai ver que a JBS oferece mais de 300 vagas de emprego. Você vai ficar com uma conversa que eu tive com o CEO da Milk Point, uma das maiores empresas de comunicação, educação e consultoria da América Latina na área do leite. Vamos falar da movimentação financeira do mercado de produtos químicos para o setor agrícola. E eu vou conversar com Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado de grãos e também da próxima safra, que se aproxima. E vamos ver como se comportou o mercado da carne bovina no mês passado. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um novo mercado para os produtos do nosso agro. Após negociações com a Agência de Alimentação lá de Singapura, o Ministério da Agricultura aqui do Brasil conseguiu estabelecer um novo mercado para produtos agropecuários brasileiros. Com ajustes no Certificado Sanitário Internacional, estabelecimentos do Brasil podem agora exportar carne bovina e suína processada para Singapura. Essa conquista representa um marco para a agropecuária nacional, permitindo ampliar relações comerciais com um mercado relevante e exportar produtos de maior valor agregado. A abertura desse mercado é resultado do intenso trabalho das autoridades brasileiras em colaboração com a Agência de Alimentação lá de Singapura. E de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Singapura ocupou o 7º lugar entre os destinos das exportações brasileiras no ano passado. Produtos cárneos, incluindo suínos e bovinos, foram um componente significativo desse comércio, representando 7% das exportações totais. Singapura é conhecida por sua alta renda per capita e demanda crescente por produtos de qualidade. Demonstra ser um mercado promissor para a carne suína e bovina aqui do Brasil. A abertura desse mercado não apenas impulsiona as exportações, mas também fortalece os laços comerciais entre Brasil e Singapura. E agora vamos falar de oferta de emprego. A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está oferecendo 386 vagas de empregos nas 6 fábricas localizadas no estado de Goiás, tanto nas operações da Friboi quanto nas da JBS Couros. O movimento decorre da expansão das atividades da cadeia bovina, com o aumento da produção para atender às demandas externas e também doméstica. Atualmente, a JBS é responsável pela geração de mais de 6 mil empregos diretos aqui em Goiás. A unidade da Friboi, em Mozarlândia, a 303 quilômetros de Goiânia, concentra o maior número de oportunidades, disponibilizando 200 empregos para serem preenchidos até o dia 12 de agosto, portanto, até amanhã. Outras ofertas estão disponíveis nas fábricas de Goiânia, Senador Canedo, Itumbiara, Porangatu e também São Luís de Montes Belos. E agora você vai acompanhar o endereço, as informações aí para você anotar. Em Senador Canedo, o telefone é 62 35 12 8219, Goiânia 62 32 72 1379, Porangatu 62 33 63 9708, Itumbiara 64 34 04 40 15, São Luís de Montes Belos 64 3671 9720. Bom, e agora você vai ficar com uma conversa que
que eu tive com o CEO da Milk Point, uma das maiores empresas de comunicação, educação e consultoria da América Latina na área do leite, e que é a responsável pela Interleite Brasil, um dos maiores eventos já realizados no setor leite e negócios que aconteceu em Goiânia. E essa foi a 21ª edição do Interleite. Confira. Eu vou conversar com Marcelo de Carvalho. Marcelo é o CEO do Milk Point, um dos mais importantes, vamos dizer assim, centro de informação do leite, que eu, na minha opinião, considero da América Latina. Tudo que você precisar de leite, você encontra ali. E hoje está acontecendo aqui em Goiânia a Interleite. Se não me falha a memória, deve ser o 21º evento do Milk Point. E, por sinal, para você ter uma ideia da importância desse setor, já estão inscritos 1.400 pessoas. Marcelo, qual a importância, qual a relevância desse evento, não só para Goiás, mas para o Brasil e também para o mundo? Obrigado por prestigiar o evento, é um prazer estar aqui em Goiânia pela segunda vez. Eu acho que o Interleite ele tem uma característica bastante especial, que ele procura entender o leite como negócio, né? Ele não é um evento que vai muito a fundo na questão técnica, já tem muito evento que fala da área técnica, né, como fazer as coisas, mas a gente procura trazer um contexto de para onde o mercado vai, né? Quais são as transformações que estão acontecendo no leite, tanto na produção, quanto na indústria, quanto eventualmente até no consumo. Quais são as novas agendas que estão aparecendo aí, como a questão da agenda ambiental, né, que traz desafios, mas traz também muitas oportunidades. A gente procura trazer essa realidade para discutir. Ele é um evento que ele reúne todos os agentes da cadeia, né? Então, um problema da cadeia do leite, talvez outras cadeias também tenham esse problema em algum grau, é que existe uma separação, né, entre produção, indústria, varejo, né, governo. Cada um fica no seu quadrado, né? E os problemas agora que a gente tem para resolver, como o problema da competitividade, eles envolvem todos os elos. Empresas de insumos, técnicos, cooperativas, laticínios, eventualmente o governo em algum papel. Então é muito importante ter um evento em que a gente reúne todo mundo para discutir o problema maior do leite, que é o problema da competitividade, né? Quer dizer, como a gente consegue produzir um produto a um custo competitivo, ficar imune às importações, né, e eventualmente ganhar dinheiro, que é o que precisa para manter a atividade crescendo. Agora, é um setor que durante anos vem passando por momentos difíceis. Basicamente, todo ano tem uma crise. E isso prejudica principalmente o pequeno e o médio produtor, que é o grosso da produção brasileira. Agora, não está faltando aí um elo, não está faltando aí uma ligação, uma coisa mais conjunta do próprio setor? Porque um precisa do outro. O governo precisa, as indústrias precisam, o produtor precisa, o comércio precisa. E como você falou, parece que cada um está no seu quadrado. Quer dizer, cada um está puxando a coisa para o seu lado. E acho que o leite não é desse jeito, né? Sem dúvida. A gente teve um período de crescimento muito grande da produção, que foi de 2000 a 2014, mais ou menos, que foi uma combinação de um consumo interno muito elevado, né, distribuição de renda, crescimento, etc, etc, o efeito China, né, o mundo crescendo, precisando de commodities. O Brasil também conseguiu implantar com sucesso medidas em algum grau restritivas às importações, né, tarifa externa comum, acordo com a Argentina, etc, etc, e a gente conseguiu criar, né, um incentivo para o aumento da produção interna. Então tudo correu às mil maravilhas, vamos dizer assim. De 2014 para cá, a gente começou a ter uma inversão disso. De um lado, o nosso consumo passou a patinar, né, a questão de renda, o nosso custo ele aumentou. Então eu costumo dizer que o leite no Brasil ele ficou caro antes de ficar bom. Ele ficou caro mais rápido do que ficar bom. Ele está evoluindo, mas o aumento de custo de produção ele foi mais rápido do que o aumento de eficiência, né? E a gente ficou numa situação agora que a gente de fato tem que olhar e falar, bom, o que a gente precisa fazer, né, para de fato voltar a crescer. E aí nós temos desafios importantes, temos o desafio da escala, né? A nossa base de produção é muito pequena, a qualidade, a logística, né?
Então tem muitos aspectos que precisam ser, a questão de ferramentas de previsibilidade de preço, que é um ponto que a gente não tem no Brasil, né? Então você pega outras cadeias, você tem mercados futuros, você tem a opção de barter, você tem formas de acessar crédito, né? No caso do leite você não tem isso. Então é um mercado que ainda precisa de mais transparência, e a hora de discutir isso é agora, né? Então isso precisa de fato que os agentes sentem e discutam, bom, o que a gente quer para o futuro? A gente quer ter leite competitivo, então como é que a gente faz um plano para ter leite competitivo, sabendo que não é todo mundo que vai participar desse futuro, porque nem todo mundo vai ter a predisposição, o interesse, a condição de fazer os investimentos para conseguir aumentar a produtividade, aumentar a produção e ter sucesso, né? Mas eu acho que não tem porquê o leite não ter sucesso no Brasil como tem em outros países e como outras cadeias do agro têm. A atividade ela vai ter momentos difíceis, né? Como agora, por exemplo, né? Ontem teve mais um leilão de preços de lácteos internacional e os preços caíram abaixo de $2.900. O mundo não produz leite a esse valor, ninguém produz. Então é uma situação que não afeta só o Brasil, afeta o mundo inteiro, né? Então até isso drenar, até ter uma redução de oferta, as coisas se reacomodarem, vai um tempinho. É verdade, né? Concordo. Bom, previsão para o evento. Eu acho que a gente está, né, tivemos aqui em Goiás mais uma vez um apoio muito grande, né, das entidades, né, então Sebrae, Senar, FAEG, né, e Governo de Goiás, OCB, enfim, Senai, muitas entidades, muitas empresas, né, e eu acho que num momento que o setor está desafiado, acaba sendo interessante porque as pessoas vão no evento, né, para justamente ver o que está acontecendo, quais as perspectivas. Então a gente tem expectativa muito boa, né, assim, dentro do sucesso do ano passado. A gente está aí com, né, praticamente 1.400 pessoas inscritas, que é a edição recorde das 21 edições. Então estamos muito satisfeitos e a gente espera poder entregar um evento de qualidade e mais do que isso, apontar caminhos, né, que as pessoas consigam ver coisas diferentes do que elas estão acostumadas a ver no dia a dia. Esse é o nosso desafio. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. E depois do intervalo eu vou falar da movimentação financeira do mercado de produtos químicos para o setor agrícola e vou conversar com Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado de grãos e também da próxima safra que já está aí batendo as portas. Nós voltamos já, é um minutinho só. Promoção na Xerife Top Marcas Aparecida Shopping agora na Cidade Livre. Kit 4 camisetas só R$ 99,00. Kit 2 bermudas apenas R$ 89,00. Xerife Top Marcas Aparecida Shopping agora na Cidade Livre. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos. E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. – 30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Dia
do paizão, Big lá. Pro seu pai que é Big no churrasco, Big na diversão, Big na alegria, Big no abraço, no carinho e na presença. O presente só pode ser um Big presentão. Lavadora Tramontina de R$ 499,99 por R$ 399,99. Ducha Lauren Shower de R$ 99,99 por R$ 79,99. Dia do paizão, Big lá. Dá um Big presentão pra ele. Big lá, uma loja sempre perto de você. Celular 5G é no Fujioka. Variedade, tecnologia e as novidades das maiores marcas. Galaxy A14, 10 de R$ 99,90 sem juros. Galaxy S22 5G 128GB, 10 de R$ 399,90. Fujioka. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar da movimentação financeira do mercado de produtos químicos para o setor agrícola. O mercado de produtos para proteção de cultivos movimentou cerca de 20 bilhões de dólares no Brasil durante a temporada agrícola 22-23. Pelo menos é o que apontou a consultoria Kainitech. De acordo com o resultado, esses números representaram um crescimento de 43% na comparação com o ciclo 21-22, quando alcançou aproximadamente 14 bilhões de dólares, segundo a consultoria especializada em pesquisa de mercado. A disparada nas vendas de pesticidas nessa temporada acompanhou o aumento da área plantada no Brasil, que atingiu 90 milhões de hectares no período. Além disso, contribuiu decisivamente para esse resultado o aumento nos preços dos herbicidas, inseticidas e também fungicidas. A diretoria da Kainitech aponta que a área potencial tratada não alterou significativamente no período. Cresceu nos estados brasileiros. Mato Grosso, Rondônia, caiu um pouco em São Paulo, por exemplo, mas a área tratada por estado foi praticamente uniforme, apesar do aumento no faturamento da indústria. E agora vamos ver como se comportou o mercado da carne bovina no mês passado. No mês de julho, o Brasil registrou um declínio no volume de carne bovina exportada, encerrando um primeiro semestre que havia sido marcado pelo segundo melhor desempenho da história para o período. De acordo com os dados da SECEX, que foram compilados pelo CPEA, as exportações totalizaram 160 mil toneladas, representando uma queda de 16,5% em relação a junho deste ano e 3,8% a menos do que o registrado em julho do ano passado. O valor médio da carne exportada no mês de julho foi de 4.740 dólares por tonelada, o menor desde março de 2021, e representou uma redução de 6,2% em relação a junho deste ano e um expressivo decréscimo de 27,6% em relação a julho do ano passado. Esse cenário, de acordo com pesquisadores do CPEA, é também o menor volume escoado pelo país em um mês de julho, desde 2019. Uma das principais causas apontadas para esse declínio é a queda nos preços pagos pela proteína nacional. Pesquisadores do CPEA afirmam que esse cenário de números negativos no mercado internacional encontra justificativa no momento atual da economia mundial. Além disso, a alta inflação, a elevação da taxa de juros e o aumento da produção de alimentos em alguns países têm impactado diretamente o setor de exportação da carne bovina brasileira. E com essas condições econômicas, os produtores de carne bovina do Brasil enfrentam desafios para manter a competitividade no mercado internacional. E agora eu vou conversar com o Matheus Pereira. Matheus, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar aí de grãos, vamos falar também da próxima safra, que já está basicamente batendo as portas. Matheus, bom dia, tá tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem. Estou bem, meu amigo?
Tá joia. Quem não está bem é o pessoal do milho aí, da soja, preocupado lá com os Estados Unidos, que voltou a chover, tinha uma preocupação grande, os produtores aqui, torcendo para não dar aquela chuva, mas a chuva veio e parece que salvou a lavoura americana, né? Exatamente. O período das secas ele se prolongou durante os estágios vegetativos, tanto da soja quanto do milho em território norte-americano, seca que chegou a se prolongar por quase 46 dias ininterruptos. Porém, né, na virada de ciclo, na virada de estágios da soja e do milho, né, quando a soja floresce, quando o milho pendoa e entram, né, em reprodução, as condições climáticas, né, melhoraram vertiginosamente. Hoje os norte-americanos se enfrentam, né, passam por um cenário extremamente agradável de desenvolvimento de cultura, né, trazendo ali para os norte-americanos um alívio climático, assim dizendo. Isso significa para os brasileiros que pode ficar com o lenço na mão porque vai começar a chorar. Isso significa dizer que nossa soja, o nosso milho, pode ainda cair mais de preço, né? Exato, e eu sempre ressalto do motivo do porquê que a gente olha tanto para os Estados Unidos, né, Antônio? E basicamente a gente tem que lembrar que o Brasil é o maior produtor de soja do planeta, ele é o terceiro maior produtor de milho do planeta, e os nossos principais concorrentes na produção de grãos são os norte-americanos. Então, se as lavouras por lá vai bem, acaba que isso respinga aqui ao mercado brasileiro de grãos, né? Que vê realmente um excesso de oferta se formando lá fora. Então, de fato, essa reconstrução das condições de lavoura norte-americanas acabam trazendo, né, o que a gente chama de pressão aos preços. Os preços tendem a cair aqui no nosso país por conta que os nossos maiores concorrentes têm uma safra se desenvolvendo bem. E eu conversava com o Matheus e tem um fato muito interessante, o Matheus me explicou, e eu não havia atentado para isso ainda. Nós estamos colhendo uma super safra de milho. Milho está aí, o Brasil nunca viu tanto milho desse jeito. E o Matheus falava, olha, nós temos um cliente lá no Mato Grosso, um cliente grande, que ele não tem mais onde guardar milho e já até o silo bag já não tem mais na região para vender. E ele está jogando milho ao tempo. Está jogando milho para lá. Aí eu falei, mas Matheus, esse problema está mundial, esse negócio do milho, muito milho no mercado? Aí ele me disse o seguinte, Toninho, o problema do Brasil é o seguinte, nós consumimos o nosso milho bem devagar. Nós estamos aí com 100 milhões de toneladas e nós consumimos uma média aí de 9, 10 milhões por mês. Então, até escoar todo esse milho vai tempo, por isso que está lá embaixo o preço do milho. Exatamente. E a exportação não está legal. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente aqui no Brasil, a gente enche a represa de soja, de milho muito rápida, em 3 meses de colheita, e a gente abre os ladrões, né? O processo de evasão ele é gradativo, ele é lento. No caso do milho, 9 a 10 milhões de toneladas por mês. No caso da soja, vai de 8 a 12 milhões. Então leva mais de um ano para que a gente consuma tudo que é produzido, tudo que é colhido em 3 meses de safra aqui no nosso país. Agora, Matheus, e a próxima safra, como é que vai ficar? Porque o negócio é muito simples. A hora que começar a plantar, que vai ser daqui uns dias, daqui mais 45, 50 dias, já começa o plantio, porque provavelmente poderá chover mais cedo esse ano. E produtor é o seguinte, caiu água, coça, ele fica louco e ele vai jogar semente no chão. E aí é a hora do perigo, porque nós temos ainda um estoque muito grande, né? Exato, muito grão ainda para ser comercializado. A gente está vivendo um ano desafiador com a presença de um novo fenômeno climático chamado de Super El Niño e acaba causando, né, a antecipação da chegada de chuvas. Aqui no mês de agosto, dentro do estado de Goiás, dentro do estado do Mato Grosso, a gente já pode ver a incidência de chuvas não tão agressivas como vocês teriam ali em setembro e em outubro, porém agosto, né, que é um mês tipicamente muito seco aqui para nós, né, a gente pode ter a chegada mais antecipada de chuvas na segunda quinzena do mês, que vai reconstruindo, Antônio, todo aquele banco de água que tem dentro do solo. Para quê? Para que na liberação do vazio sanitário, que acontece somente ao fim de setembro, a gente tenha uma aceleração de plantio. Então, um plantio muito acelerado esse ano é o que a gente espera realmente para essa safra 2024, o que alinha, né, com muita preocupação diante de tanto milho, tanta soja ainda para ser comercializada dentro do nosso país. Pois é, e o mundo lá fora não está assim absorvendo tanto produto, né?
como se imaginava. Então essa que é a preocupação. Planto toda a área ou não planto toda a área? Como é que eu vou fazer? Olha, Antônio, especificamente para os nossos mercados, tanto de soja quanto de milho, a gente ainda tem um consumidor que está comportando o que a gente produz. Quando a gente soma tudo que é produzido de soja hoje, tudo que é produzido de milho, de fato a gente tem demanda para todos. A gente tem realmente pessoas que querem adquirir o nosso produto, independente da imensidão de grão que é produzido. Agora, para que isso se permaneça, a gente precisa cultivar uma boa relação política com esses grandes compradores do nosso Brasil, em especial os países asiáticos. Então, desde que a gente tem essa relação política, essa geopolítica agradável com presidências de grandes países da Ásia, em especial China, a gente continua tendo um fluxo de compra. Agora, tem um detalhe. Eu já falei isso várias vezes, vou repetir aqui. Aquele franguinho que você gosta de comer, aquele frango de granja, aquela mordida que você dá no peito do frango, na coxa, aquele pedaço de carne suína tem por volta de 50%, 60% de milho. E tem muita soja ali. Então você está comendo mais milho do que soja. E nós temos que observar que o consumo não está como deveria imaginar por causa da situação econômica que nós estamos vivendo. Portanto, nós precisamos acelerar o processo aqui dentro, injetar dinheiro aqui dentro, abrir emprego aqui no Brasil para poder ter um consumo maior. Senão, a coisa é igual ao efeito dominó. Você cutucou o primeiro aqui, vai derrubando o resto. Exato. Muito boa colocação. E até ressaltaria, Antônio, de que para incentivar realmente a classe empresarial a gerar emprego no nosso país, a gente precisa de dar mais condições, né? Dar confiança ao empresário. Negócio. E aí a gente vai depender muito mais da política do que, de fato, do interesse do empresário em querer expandir o negócio. Todo empresário quer expandir o negócio, mas, desde claro, que tenha confiança. Claro. E é o que está faltando ainda no nosso país. Não está tendo confiança. Principalmente confiança política. Estão querendo fazer muita coisa, estão fazendo barulho, e isso é perigoso para todo mundo, de mamando a caducando, do menor ao maior. Se a economia interna não der uma ajustada, rapidinho, a gente pode ter um estrangulamento, sim. Exatamente, exatamente. A base da geração de emprego no nosso país é do empresariado. Se a gente não fomenta o crescimento do empresário, a gente acaba deixando de gerar novos empregos e distribuição de renda ao nosso país. Bom, e você que vai plantar soja, vai plantar milho, você que é do agro, da pecuária, se precisar de alguma informação importante, procura o Matheus, a equipe dele, lá na Pátria Agronegócios, que ela tem todas as condições de te dar aí dicas importantes, inclusive para você que não trabalha com bolsa, que não trava o seu produto. Esses anos para trás foi uma escola para nós, né, Matheus? Exatamente. Ensinou muito produtor tradicional do mercado que estava há 30, 40 anos no mercado a abrir um pouco mais o olho para o mercado financeiro. E é isso aí. Matheus, obrigado e até o próximo. Eu agradeço, até logo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: as boas ações elevam o espírito e predispõem-nos a praticar outras ações. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.